Eu quero começar minha fala aqui, uma coisa que meu pai sempre me ensinou é ser homem e quando a gente tiver equívoco, tiver falha, reconhecer, ter humildade de reconhecer. E eu venho aqui hoje pedir perdão, né, pelo nosso querido ex-presidente Bolsonaro. Na minha entrevista que eu dei sexta-feira agora, em toda a entrevista, e tiraram um pouco do contexto também, porque editaram a parte toda da entrevista, quando eu começo a entrevista, eu começo falando sobre a questão de gratidão, porque me perguntaram como é que eu cheguei aqui no Senado, eu falo que primeiro foi Deus, o povo e o Bolsonaro. Porque se não fosse o Bolsonaro, eu não teria sido nem candidato, porque o Bolsonaro liga, né, pro pessoal do partido na época e fala, ó, eu quero apoiar o Cleitinho lá em Minas Gerais. Então assim, eu vou ser sempre grato, eterno, e a gratidão tem que ser eterna. E uma parte dessa entrevista, eles me perguntam sobre isso. E eu falo, me equivoquei na hora de falar, eu penso uma coisa e falo outra e falo errado, sobre a questão da gratidão. E a minha gratidão ao Bolsonaro, população brasileira, em especial aqui a toda direita, vai ser sempre eterna. E eu não tenho preço que pague, gratidão não tem valor. E eu vou sempre pagar isso. E eu queria aqui que as pessoas que me acompanham, né, todos que me acompanham aqui, os senadores mesmo, nesses quase 3 anos de Senado que eu tenho aqui, eu sempre defendi a honra do Bolsonaro. Sempre. E o tempo vai mostrar isso, que eu sempre vou continuar fazendo isso. Quem sou eu na fila do pão? Eu falo isso com toda humildade. Eu cheguei aqui hoje, primeiro, novamente, por Deus, pelo povo e pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, todas as vezes que precisar aqui, eu vou defender a honra dele, como eu fiz isso durante esses 3 anos. Uma coisa que meu pai me ensinou é ter gratidão. Então, todas as vezes que precisar de subir no plenário aqui, quando eu achar que eu sou ser humano, eu sempre falo uma coisa, aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra. E o meu erro foi numa palavra. Que acaba que editaram, né, a parte toda da entrevista, onde eu já tinha falado que eu era grato ao Bolsonaro, tiraram de contexto e estão falando que eu estou querendo abandonar o Bolsonaro. Jamais vou fazer isso. Jamais na minha vida. Se o barco afundar, eu vou até o fim. E quem me acompanha aqui, quem acompanha, desde que eu entrei aqui no primeiro dia de mandato aqui, sabe o respeito e a admiração que eu tenho por ele. E todas as vezes aqui, eu defendi a honra dele e vou continuar fazendo isso. Então, eu publicamente aqui, como um verdureiro, como uma pessoa, filho do Zé Maria, eu não tenho problema nenhum de chegar aqui e falar que nessa entrevista, uma palavra que eu pensei uma coisa e falei outra, eu peço perdão. Peço perdão aqui à família do Bolsonaro e peço perdão a todos os apoiadores do Bolsonaro e a toda a direita. Aqui tem um deputado que é amigo meu, o Caporeira, que é deputado estadual, fez um vídeo me criticando, me questionando sobre isso. Caporeira, você é um irmão que eu tenho, um amigo, sabe? Então, assim, eu me equivoquei e eu sou assim. Eu sou ser humano. E todas as vezes que eu achar que eu tenho equívoco, tenho falhas, eu vou subir aqui humildemente e vou pedir perdão. É assim que eu sou. E eu acho que todos os seres humanos que estão aqui na Terra aqui estão sujeitos a equivocar e a falhar. E essa foi uma falha minha, né, que na hora ali que eu fui dar a entrevista, pensei uma coisa e falei outra. Outra também, Alan dos Santos, que é um professor que a gente tem da direita conservadora, no seu programa, né, que tem no YouTube, me questionou. Alan, estou aqui novamente para poder falar, me equivoquei, eu não sou assim. E quem está aqui comigo aqui, todos os senadores que me acompanham aqui, sabe meu coração, sabe como é que eu sou. Eu nunca na minha vida, nunca, eu vou trair o ex-presidente Bolsonaro, nunca vou fazer isso. E o tempo vai mostrar isso para vocês aqui. E é só pegar, contra fatos não argumento, é só pegar o meu mandato. Aqui eu estou me posicionando sempre a favor dele, defendendo sempre a honra dele, essas injustiças que estão fazendo com ele. A questão da anistia eu já me posicionei favorável, todas as manifestações que teve, a não ser uma que não teve como eu ir, eu fui em todas a favor dele, então estou sempre me posicionando aqui. Então, assim, contra fatos não argumento. E eu não tenho problema nenhum, quantas vezes precisar de subir no plenário aqui e me falar que eu me equivoquei, que eu falei. E nesse ponto aqui, o que eu posso falar para todos os eleitores de direita, para todos os apoiadores da minha querida Minas Gerais, é poder me posicionar e falar isso. Tive uma falha humana. Fica à vontade, senador. Toda. Quero, muito brevemente, lhe dar parabéns. Parabéns por esse pronunciamento que reforça o princípio da gratidão e da lealdade. E, como admirador do seu jeito, da sua forma, do seu estilo de fazer política, eu quero dizer que fico muito feliz pelas palavras que o senhor proferiu. E vou lhe entregar os documentos básicos para nós falarmos sobre a anistia. A anistia para esse tipo de crime, que, na minha opinião, injustamente foi atribuído ao Bolsonaro e aos outros 7 integrantes daquele núcleo, a anistia foi determinada como possível na Constituinte. Foi a votação. E eu vou lhe dar os elementos aqui. Destaque número 2184, para tirar do texto que ela era insuscetível do benefício da anistia, ou seja, aquele conjunto de crimes atribuídos não são insuscetíveis à anistia. Eles podem merecer a anistia que o Congresso delibere. Por sinal, no dia desta votação, que foi um destaque proposto por um irmão de lutas do senador Paulo Paim, o Carlos Alberto Caó, que foi um pioneiro da luta contra o racismo, o então deputado federal Paulo Paim votou. E votou sim. Ele, o Lula, o Michel Temer votaram sim, para retirar do texto a proibição, a concessão de anistia. Tenho certeza que o senhor vai fazer uso disso para justificar essa causa e para engrandecer ainda mais esse seu pronunciamento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero aqui finalizar minha fala dizendo que em 2022, eu lá no Varejão do meu pai, eu era deputado estadual. Até então, um verdureiro conseguiu ligar para um presidente da República, que era o Bolsonaro, e ele foi lá na minha cidade de Divinópolis. E eu subi na garupa da moto com o Bolsonaro. Então nunca vou esquecer disso. Aonde que um cara igual eu, que vendia verdura, que trabalhava ali no Varejão com meu pai ali, teria a oportunidade, o privilégio de estar com o presidente da República na sua cidade e fazendo carreata, e fazendo campanha. Ele me apoiando para senador e eu apoiando para presidente. Então eu sei das minhas origens, eu sei de onde eu vim, e uma coisa que eu carrego sempre na minha vida é gratidão. Então, novamente aqui, eu peço perdão pela uma fala que eu pensei uma coisa e falei outra. Eu falei equivocado. Então peço desculpa ao Bolsonaro aqui, a todos os eleitores do Bolsonaro, a todos os apoiadores do Bolsonaro, porque quanto a fato um argumento. Tem 3 anos que eu estou aqui defendendo a honra do Bolsonaro. É só pegar o meu mandato aqui.
E eu vou continuar fazendo isso. E o tempo vai mostrar isso para vocês. O tempo vai mostrar. Então nunca vou ter problema nenhum como ser humano, como cristão, de quando equivocar, ter a hombridade, ter a humildade, subir aqui e falar, eu errei. Então peço perdão às pessoas que se sentiram ofendidas pela uma palavra que eu falei errado. Eu pensei uma coisa e falei outra. Então, Bolsonaro, pode sempre contar comigo. Sempre você pode contar comigo aqui. Uma coisa que eu carrego na minha vida aqui é lealdade e gratidão. E eu sempre vou ser assim com o senhor e com todas as pessoas que estenderam a mão para mim. Para os 4,5 milhões de votos que eu tive. Inclusive para quem não votou. Porque eu tenho a consciência de saber que todo mundo paga meu salário e eu tenho que trabalhar para todo mundo. Então o que eu posso falar é com toda humildade, do fundo do meu coração, é pedir desculpas pela fala equivocada que eu falei na entrevista. Mas peço, cada um de vocês, que peguem toda a entrevista, porque desde o início eu deixei bem claro. Para mim, para poder o ano que vem ser candidato aqui, tem que ser o Bolsonaro. É ele que tem que ser o candidato. Agora, se não puder ser, que a direita possa organizar e escolher o candidato. Mas eu sempre falei isso. Para poder, o ano que vem, ganhar a eleição, tem que ser o Bolsonaro. Sempre falei isso em todas as entrevistas minhas. Todas as entrevistas que eu fiz até hoje aqui. Todos os pronunciamentos que eu fiz até hoje aqui, eu sempre defendi a honra do Bolsonaro e vou continuar fazendo isso com muito prazer. Então peço também que, para você que está pegando uma fala distorcida, editada, pega todo o contexto da minha entrevista e vai ver que eu sempre honrei e sempre defendi a honra do Bolsonaro. E vou continuar fazendo isso. Mas eu sempre coloco uma coisa. Sempre coloco uma coisa aqui, que fique claro isso. Eu não coloco nunca ideologia, político que for, acima do povo. Para mim sempre vai ser o povo. Eu sempre, acima de tudo, é o povo. Acima de tudo, Deus, o povo. E eu estou aqui para defender quem sempre pode estender a mão para mim. Meu pai me ensinou uma coisa, quem estende a mão para você, você estende duas. Eu vou continuar fazendo isso. Muito obrigado, viu, presidente?